Boa noite, senhoras e senhores. Bom dia ou boa tarde, né? Que eu não sei qual a hora que vocês estão nos assistindo. Então, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso terceiro episódio do Papirocast na nossa casa nova. E hoje estamos aqui, né, com o nosso host, James. Se apresenta aí, para quem não conhece. Para quem não sabe, sou o James, um dos hosts aqui do Papirocast. Também sou policial militar aqui do DF. E meu irmão, né? Mais uma vez, não somos gêmeos, nós somos irmãos, porque todo mundo pergunta isso. Exatamente. Então, sejam muito bem-vindos. Eu espero que a gente contribua aí mais uma vez para os estudos dos senhores, motivação e tudo mais. Estamos aqui com um casal que estudou ali como canga um do outro, se apoiando, se ajudando na trajetória. Estamos aqui com a Thaís, vou apresentar a primeira mulher. Isso, com a Thaís. Eu lembro da história. Com a Thaís e com o Anderson. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de participar aqui do Papirocast. Então, só para começar, para quebrar o gelo aí, se apresente. Só diga aí qual foi o concurso-chave aí que vocês deram o pontapé para estudarem juntos aí. Como foi? Então, nós estudamos juntos para PM Goiás e o Anderson teve outras aprovações. Eu fiz essa prova no ano passado, né? E obtive a aprovação. Juntos, né? Foi a prova, assim, que a gente falou, vamos estudar junto, vamos começar aí uma jornada de papiro aí, né? De cangas. Foi a prova da PM Goiás mesmo, que mudou. Mas a gente já vinha no papiro antes, já. Então... Como é que começou? Vocês estudaram já para os concursos? Como é que foi essa ideia? Já tinha focado em outro concurso, estudando como igual aquela galera, né? Sei lá, pegar uma matéria por vez. Naturologia? Não, naturologia. Já teve outra jornada? Cara, já. A minha jornada, assim, é mais antiga que a Thaís, né? Só um aspas aqui, um parênteses na realidade. Eu tinha falado pro cara, quando eu for contar uma história, eu vou falar igual o James fala. Chega a me arrepio. Chega a me arrepio aqui, ó. Não, mas desde 2018, a prova da PMDF, né? Que foi a última prova aí com edital, que eu comecei ali minha carreira ali nos estudos ali pra concurso, entendeu? Uma frustração muito grande. Já havia feito uma preparação boa e tal, e foi uma frustração, assim, foi um sonho quebrado ali. Mas eu fiz um diferencial que é não desistir, né? Que concurso público é a fila lá, que você tem que ficar lá até chegar a sua vez. E hoje eu agradeço a Deus pela essa reprovação. Aí depois eu fiz PP Goiás, já obtive... Não, nesse mesmo concurso da PM Goiás eu passei para corneteiro, músico corneteiro que teve. Não, calma. PMDF, isso. PMDF 2018. Da PMDF 2018 teve edital para soldado combatente e músico, né? Especializado ali nos instrumentos, eu escolhi corneteiro. Passei, foi um mês depois ali, foi bom. Fiz todas as etapas, a última etapa era a prova prática de corneta, não sabia tocar corneta, cara. Aí eu fiquei de fora. Mas você não sabia absolutamente nada sobre corneta? Tentei fazer aula, eu fui em algumas aulas. O Gesiel, que fez aquela... ele me deu umas 3 aulas, 4 aulas ali, que ele tava no grupo ali. Mas eu falei, cara, acho que vai ser mais fácil eu passar em outro concurso que aprender esse negócio aqui. Aí eu falei, não, vou largar de mão aqui, vou cumprir as etapas pra ter experiência, né, que vai me ajudar lá na frente. E aí eu vou continuar o papiro. E aí foi. Aí a última etapa era a prova prática. Eu acho que a galera falou, gastamos dinheiro demais, bora fazer a primeira prova prática, que já sai quem não sabe tocar. Aí, posterior a isso, veio o PP Goiás, né? Acho que foi ASP Goiás, 2019. Eu fiz, passei também, fiquei como excedente, fiquei acho que duas vagas fora do efetivo ali, não tinha cadastro reserva. Pra Formosa que eu fiz. Aí eu já tava naquela pegada já falando, é possível, é totalmente possível, né? E aí veio a pandemia, veio aí também o casamento, que a gente casou também bem na pandemia, que ajudou muitíssimo também nas minhas preparações. E aí 2022, começo do semestre ali, quando eu entrei na consultoria Irmãos Polícia, o Paulo deu um bisu muito bom, minha esposa também, que indicou, conheci a Fernanda, conheci o Paulo já do CrossFit, me indicou a consultoria. Eu entrei ali com pouco tempo, ali um mês, eu acho, ali pegando os bisus do Paulo, né? Eu consegui passar na PPMG, né? Que eu já tava vindo pra Pirana, ele só ajustou ali e falou, cara, você faz isso aqui que vai dar certo. Aí eu passei na PPMG muito bem colocado.
Aí eu já falei, caraca, o negócio tá chegando, tá ficando quente. E aí eu continuei a preparação, PMDF, né? Pra esse edital de agora. E vieram outras provas. PPDF, eu tive uma nota boa, não fui aprovado, mas tive uma nota boa. E uma semana depois, ajustei ali, conforme também na consultoria a gente aprende, eu ajustei uma semana e tive uma nota boa também para PM Goiás, né? Foi bem na estratégia mesmo esse concurso. E eu e minha esposa, ela estava estudando já para esse concurso da PM Goiás, tinha um pouco mais tempo que eu. E foi aí que veio o resultado. Foi muito... Só pra eu entender, lá na prova de 2018 que você fez da PMDF, você ficou com quantos pontos? Acho que foi 41. Caramba! 40 ou 41, foi coisa Minha assim. nota de corte 42. Cara, eu mandei bem na específica, eu acertei uma questão de português. Uma. E você julga por quê que acertou uma? Negligência, cara. Não estudou português? Não estudava português. Cara, eu tinha um bizu erradíssimo que português pra concurso público, português, ensino médio, você sustenta. Servia, né? Servia. E eu também não gostava tanto de fazer questão, assim, de português, as matérias que eu não gosto tanto, sabe? E também alguns erros de prova comum. Tinha questão, eu lembro até hoje as questões assim que... Falava, caraca, eu acertei essa questão 1 milhão de vezes antes da prova. Chegou na prova, eu errei. Isso acontece. Acontece. Também acontece o inverso. Uma questão que você... Uma prova... Uma questão que você falava, nunca imaginei que ia acertar. Ia acertar. Acontece pros dois lados. Normal. Thaís, e você, nesse meio do caminho, quando ele estava estudando lá em 2018 para a PMDF, você já estudava para concurso? Como é que era? Não. Em 2018 eu nem pensava, nem fiz a inscrição dessa prova, nem imaginava. E você é formada em quê? Eu sou formada em Direito. Direito. Só que na época acho que eu estava na faculdade ainda, né? Naquela época. Eu comecei a minha trajetória de concurso completamente diferente. Quando eu saí do ensino médio, eu fiquei assim sem saber o que eu ia fazer. Não tinha nenhuma faculdade que eu queria fazer especificamente. Aí eu entrei num cursinho preparatório para concurso, aquele MP. Sim. E aí eu gostei muito de 2 matérias que eu conheci lá, né? Que era Direito Constitucional e Português para concurso mesmo, né? Aí eu pensei em fazer uma das 2 faculdades. E aí depois não deu certo de fazer Português e eu fiz Direito. E só que nessa época que eu tava estudando lá, gente, eu não sabia de nada. Eu entrei nesse cursinho, assim, eu não entendia nada do que tava falando lá. Eu lembro que era um cursinho bem rápido, aqueles tipo de 3, 4 meses. E aí você ia assistir a aula, eu assistia a aula e era tipo assim, eu não sabia nem o que fazer depois. Eu não tava me preparando para nada, na verdade. Só tava indo. Só tava indo, pensando que eu tava ganhando alguma experiência. Eu tava, Extensão da faculdade. Mas você tinha a sensação de estar evoluindo ou você ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sabia de nada. Aí foi assim, pelo menos que eu consegui gostar de alguma matéria para poder estudar. Isso foi em que ano? Olha, eu não lembro direito. Mas ele já estava estudando? Não, a gente nem se conhecia nessa época. Não, se conhecia Não, sim. se conhecia, Oxi. mas a gente não namorava. Ao vivo aqui. Mas a gente não namorava. Foi isso que ela quis dizer. Essa sua história... A gente tentando amenizar aí. Essa sua história é parecida com a minha, porque quando eu saí do ensino médio, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Que faculdade que eu vou fazer? E aí eu comecei a fazer fisioterapia. Eu fiz 2 semestres do curso de fisioterapia. E aí, depois do 2º semestre, começou a apertar, porque a mensalidade era cara. Aí começou a apertar, e aí eu conversei com meu pai e com a minha mãe, e a gente eu tranquei a faculdade de fisioterapia, e ele pagou um cursinho para concurso para mim. À época, um cursinho famoso que tinha aqui. Ele pagou um cursinho presencial, que era pro concurso do TJDF. Na época, acho que em 2007, 2008, Esse foi o último concurso que teve? Não, bem... Eu acho que na época que eu fiz esse concurso, que eu fiz esse cursinho, foi a época que teve o último concurso do TJ. Eu não lembro quando eu não lembro qual. Foi 2008, alguma coisa assim. Aí cheguei lá, não sabia de nada, tava cursando fisioterapia e fui lá estudar para concurso. De paraquedas lá. Pois é, aí comecei a assistir, só que eu me amarrei nas matérias de direito, eu falei, porra, isso aqui é massa, eu gostei. Aí fiz um semestre não, sei lá, foram 3, 4 meses de cursinho para concurso, para esse concurso. Obviamente não passei, porque eu não tinha também, eu só estava lá de corpo presente, era um primeiro contato, depois que saía da aula não fazia nada, não revisava, não fazia questões, só ia para aula lá. Então o conteúdo não fixava.
Aí terminou esse semestre que eu tinha dado um tempo, uma pausa na faculdade, não voltei para fisioterapia e fui fazer o curso de Direito, porque eu gostei, tive esse primeiro contato lá no concurso, gostei e fui cursar o curso de Direito. Pra você ver como que isso é engraçado. Na época, eu moleque também, em 2008 eu era novinho, enfim. Aí quando a Fê foi pra esse cursinho, olha a minha ideia, em 2008 eu devia ter uns 17 anos. Quando eu cheguei em casa e descobri que a Fê ia fazer o cursinho preparatório para concurso, a gente foi até no shopping lá, ou no mercado, comprar um notebook para você, lembra? Foi mesmo. Falou, matriculei ela no cursinho para concurso e vamos lá comprar um notebook para ela e tal. Eu juro que eu acreditei realmente naquele momento. Eu falei, pronto, minha irmã vai passar no concurso. Quero desse jeito. Agora tá tudo certo. Fácil. Tá no cursinho, já tem um notebook, pronto. Porque antigamente... Um abafador. Eu vou também chegar, eu tava conversando com minha esposa um dia desse. Antigamente não tinha o que tem hoje. Não tinha uma preparação, muito era naturologia mesmo. A galera o que fazia? Numa banca de jornal, comprava uma apostila e ia na tora estudar, pô. Muito nego fazia isso. Foi em 2008, mais ou menos, quando começou a surgir cursinhos, tal, presencial, onde deu aquele boom, dali pra frente. Então, quando falou que minha irmã ia fazer isso, eu falei, caracas, minha irmã vai passar num concurso, mano. E eu sabia que passar em concurso não era qualquer um, né? Naquela época, tal, eu moleque. Pra você ver, né, como são as coisas. Hoje em dia obviamente você já tem uma preparação melhor, uma estratégia, planejamento que você faz e diminui o seu tempo, né, nessa jornada. Falando nesse diminuir o tempo, porque você falou assim, tá ali na fila, só continuar na fila, não sair que vai chegar o seu momento. Só que tem um plus aí, tem como você furar a com fila, certeza. né? Que com planejamento, você fazendo certinho, tendo uma estratégia ali de estudos, você consegue furar a fila. Por isso que é muito importante ter alguém ali, um mentor ali mesmo, sabe? É por isso que a gente fala, consultoria tá em alta porque dá resultado. Exatamente. Entendeu? Se não desse, eu caí muito em furada errada, né? Em 2018 mesmo de... vou fazer turma de presencial de questões. Vou fazer aula de madrugada, que tinha muito disso em 2018 para preparação da PMDF. Vou fazer... Aulão de madrugada. Aulão de madrugada. Aulão de véspera. Doideira, cara, doideira. Mas assim, eu não demonizo esse tipo de coisa. Às vezes funciona, mas não... Em outro sentido. Em qual sentido? Tipo, na motivação. No sentido de você ver que tem outras pessoas vivendo o que você tá vivendo. E com estratégia, Exato. Eu, por exemplo, eu adoro aulão de véspera. Sim. Tipo, a minha prova é domingo. No sábado anterior, eu adoro... Eu acho que funciona super bem o aulão de véspera. Inclusive, o aulão de véspera pro concurso da PRF, eu consegui ganhar... Eu não estudei física, né? Pra PRF. E caía física. Não estudei. E no aulão de véspera, eu ia pular a matéria de física. Eu falei assim, não vou assistir essa parte de física do aulão de véspera, porque eu não vou ter noção nenhuma. Só que por um acaso, não sei por qual motivo, eu continuei. Eu estava assistindo no acelerado, né? Porque eu acordei mais cedo, coloquei lá para rodar e fiquei fazendo minhas revisões. Quando já tinha lá umas 3 horas de aulão, começou, né? Eu comecei a assistir no 2.0. E aí tá aqui física, beleza, vamos lá. Foi mais ou menos na hora do almoço. E assisti a física. E ele deu exatamente a mesma questão que caiu no dia seguinte. Era só teoria. E aí eram 2 questões teóricas. Eu assisti o aulão de véspera e eu consegui acertar as 2 questões no dia seguinte. Que eu não acertaria, porque eu não vi nada. Então, talvez esse tipo de estratégia, você tem que saber muito bem como aplicar. Porque senão você vai indo, toda semana tem um. Eu tava igual de jeito. Tem um. Não, aí vou virar à noite toda semana. Vou fazer esses aulões toda semana. E você bagunça o seu cronograma, bagunça a sua estratégia. E aí, é justamente isso. Você tem que ter um feeling, né? Vale a pena. Mas nem sempre. Você tem que calcular quando encaixar, mas esse senso de pertencimento, de comunidade, de você conviver com pessoas que querem a mesma coisa que você, isso é muito importante. Uma outra coisa que eu falo muito, eu até vou perguntar para vocês aqui também, já conversei com outras vezes, é na questão de acreditar no plano. E acreditar, no caso, quem optar por um mentor ou por um acompanhamento, eu sempre falo, bicho, se tu vai optar, se tu pesquisou, viu aí no mercado, tem alguém que você gosta, conheceu ali, você decidiu escolher ele, irmão, acredita no que o cara vai falar, pô.
acredita no plano, no planejamento e na estratégia. Não fica de firulinha. Não fica assim, mas ele falou isso, mas será? Eu acho que eu vou ser melhor assim. Meu irmão, aplica o que ele falou. Aplica ali. Depois que você aplicar, fez sua parte. Depois que você vê o resultado, aí você fala, valeu a pena. Não valeu, realmente não valeu. Porque antes de começar, já quer questionar, não quer perguntar. Eu até pergunto isso aqui pra vocês. Eu já troquei essa ideia com vocês aí. Quando começou lá, vocês aplicavam basicamente tudo que a consultoria falava, né? Exato. Desde a metodologia de revisão, das revisões, as rotas, enfim, as aulas que tem na plataforma, vocês aplicavam isso, correto? 100%. Não. Assim, não 100%, fala mas... de você, depois eu falo de mim. Tá, porque a gente era canga, mas a gente não... Ela tava num ritmo, ou tava em outro ritmo. Mas exatamente, se a gente vai chegar nesse ponto. Assim, tudo que o Paulo falava e que tinha na consultoria... Eu falei, vou fazer valer a pena. Vou seguir tudo que eu consegui aqui. Seguir de fato ali a revisão no dia seguinte, da matéria estudada no dia anterior, muito importante. Estudar a matéria que você não gosta, cara. Isso é muito importante. Português, hoje eu tenho uma média boa em português ali de 70% pra cima. Não é uma matéria que eu tenho uma afinidade, mas é uma matéria ali que eu não tô mais aquele, vou na barata doida aqui, entendeu? Então, seguir o plano faz total diferença, entendeu? E me poupa tempo. Poupa tempo pro aluno, O cara já planejou meus estudos, o que eu vou estudar amanhã, qual matéria que eu vou começar, quanto tempo, quantas questões que eu tenho que fazer. Cara, faz total diferença, Em 2018 eu tava igual barata doida. Se me chamasse pra ir num barzinho ali assistir alguém falar de concurso, eu tava indo, entendeu? Mas não porque, menosprezando o curso e tal, mas porque eu tava, assim, sem um planejamento, sem foco, entendeu? Eu tinha, na realidade, planejamento, mas eu optei por não seguir. Eu falei, vou seguir até onde me convém aqui. Direito constitucional, faço de boa. Português. Português eu fui pra prova, eu acho, sem nem ter feito 50 questões, a preparação todinha, entendeu? E nos simulados eu fazia, marcava 4, 3, eu falei, tô tirando nota boa ali, vou segurar. Aí não contava que ia acertar só uma, né? Mas que me fez bem esse resultado, essa frustração em 2018, entendeu? Só pra gente concluir, aí beleza, aí você tava fazendo aquele cursinho presencial lá, e aí, qual foi o desfecho disso aí? Não, aí acabou o cursinho, e aí depois eu fiquei do mesmo jeito, sem saber o que fazer. Continuou. Sem saber o que fazer. E esses cursinhos são muito rápidos, eu lembro que, por exemplo, direito constitucional, eram 10 aulas para você aprender direito constitucional todo. Como é que você aprende? E aula de segunda a segunda. Aí acabou esse cursinho, depois eu entrei na faculdade, mas eu sempre quis fazer concurso, eu nunca quis advogar, eu sempre quis fazer concurso. Entrei, fiz algumas provas, mas sem nunca nem ter estudado. Porque eu vi as pessoas falando assim, é bom fazer prova, que você ganha experiência. Só que eu não tava ganhando experiência porque eu não sabia. Eu nunca fui para uma prova tendo estudado mesmo. A primeira prova que eu estudei foi o TJDFT, que teve no ano passado. Aí eu comecei a prova... Aí você já estava formada? Isso eu já estava formada. Já estava formada. O ano passado, aí, teve a faculdade, fui fazer esse estudo para o TJDFT. Comecei em janeiro de 2022. A prova foi em maio de 2022. Eu estava estudando para analista. E ia fazer a prova de técnico, as duas eram no mesmo dia. Mas eu cheguei na prova de analista, gente, eu olhava aquela prova e falava, meu Deus, eu não faço ideia do que tá me perguntando. Assim, uma prova muito difícil. Eu achei muito difícil. A de técnico já foi um pouco mais fácil, mas ainda assim eu também não tive estratégia de estudos. Era uma prova com uma matéria muito extensa, porque além de penal, processo penal, tem processo civil, direito civil, estatuto, lei lá do TJ, não lembro direito. Regimento interno. Regimento interno. Enfim, era muita matéria. E eu também não sabia revisar, eu acho que eu quase não estudei o regimento interno e caiu quase umas 10 questões. Caramba, de regimento externo. Aí eu falei, vem interno. Pro lado negro da força aqui. Mas eu tava... nessa época eu já conhecia a mentoria de vocês, eu já tinha indicado pro Anderson, ele já tinha começado a fazer, e eu olhava para algumas coisas que eu fazia e eu falava, olha, eu realmente estou fazendo errado, porque eu tô esquecendo das coisas. Por quê? Porque eu não tô revisando. Eu já comecei a ter essa... Maturidade, esse pensamento.
Aí eu falei, não, depois que passar essa prova, eu vou fazer a PM Goiás com ele, né? Eu vou estudar, porque teve mais ou menos 1 mês de diferença entre a prova do TJ e a prova da PM Goiás. E aí eu falei, eu vou focar, vou estudar mesmo e eu vou passar. Mas tá, calma aí, você estava estudando para tribunal, beleza, você tinha decidido estudar para tribunal. O que foi a virada de chave? Falar assim, cara, não vou estudar para tribunal, vou focar agora aqui nas carreiras policiais ou na PMGO, SONES, como é que foi? Foi oportunidade, porque eu tinha acabado de passar essa prova, aqui não tinha previsão de uma outra prova que me chamasse a atenção por tão cedo, e eu pensei assim, gente, TJ vai ter de novo daqui a não sei quanto tempo, eu preciso de estudar para algo agora. E eu já estava assim, num ritmo bom de estudos, e eu vi essa oportunidade. E uma coisa que me chamou muita atenção foi porque eu já tinha feito a inscrição, né, nós dois. Fizemos a inscrição para Aparecida de Goiânia, inclusive, que a gente viu um vídeo lá da consultoria que o Paulo falou quais as regiões eram mais concorridas, menos concorridas. Sim. Isso. E acabou que no final ficou empatado todo. Ficou meio que empatado. Mas enfim. Todo mundo pegou o bizu do Paulo. Tipo isso. E aí eu falei, saiu aquela demanda de candidatos por vaga. E eu vi que para nossa regional eram 40 candidatos por vaga. E eu achei assim, super possível. Tribunal era tribunal 4.000 por vaga. Era para analista era mais de 1.000 pessoas por vaga e para técnico era mais de 3.000 pessoas por vaga. Então eu falei, gente, aqui eu tenho possibilidade de passar, eu tenho como ser a melhor aluna aqui de uma sala, né? Aí eu comecei a estudar, só que eu também peguei eu assisti muito aqueles vídeos, aqueles reels que o Paulo fez muito naquela época, falando assim, não vai pra prova sem saber isso. Estuda isso. É o papel do mentor, né? Dava mastigado ali. Fala, estuda isso. E foi o que eu fiz, porque processo penal militar e penal militar eu nunca tinha estudado, né? E até as matérias que eu já tinha estudado, muita coisa eu não lembrava, porque eu não revisava. Então, eu passei a revisar e eu consegui ir bem na prova, né? A gente conseguiu a aprovação. Um parêntese, quase que ele nem foi fazer a prova. É verdade. Que não foi, não. Que a gente foi e não tava achando o local. Porque a nossa prova não foi aqui em Brasília. Foi em Formosa. Foi em Formosa. Aí, o que aconteceu? No dia, nós fomos em 4 no carro, né? Eu e o Anderson e mais 2 pessoas. E eles 3 iam fazer a prova em um local e aí eu era a única que ia fazer em outro local. Aí, quando chegou lá, a gente não conseguia achar o meu local de prova. Não conseguia. O endereço tava atualizado. Tava errado. Era um local abandonado lá. Na banca tava errada. A faculdade tinha mudado de lugar. E aí a gente chegou lá, aí tinha um fiscal lá falando que tinha mudado de lugar pra gente ir pra lá e a gente não conseguia achar de jeito nenhum. A gente ficou rodando na cidade, que a gente também não conhecia. Ficamos rodando. Já tava todo mundo estressado. Eu já tava prestes a desistir de fazer a prova. Caramba. E eu lembro até do que a Fernanda fala, né? Não desista de fazer a prova, não desista da prova. E eu nem cheguei no local de prova e já tava querendo desistir. Porque, assim, tinha 3 pessoas pra fazer a prova e eu não proporcionalmente é melhor que eles melhor você ficar no carro. E aí eu pensando também, eu também não estudei tanto, né? Faz pouco tempo que eu tô me preparando. A gente buscando justificativas. Aí, por fim... Achamos assim, heróis lá. Achamos... Mototáxi. Mesmo, caraca. Aí indicou lá pra gente, a gente... Mas foi, ele falou, não, só virar aqui, ó. Aí chegou lá a faculdade, deixou ela. E o bom é que a gente foi com antecedência, né? Que eu sou bem agoniado com essas coisas assim. Então, a gente ficou ali 1 hora procurando o local de prova dela, mas tava com antecedência. Foi quase assim. Caramba. E era próximo, assim, dava uns 3 km de diferença, uma reta, assim. E não deu merda, não? Deu não, outros candidatos a alegar, eu perdi a prova. Não sei. Eu acredito que algumas pessoas devem ter perdido. Porque... Com certeza. Não era longe do lugar anterior. Não era longe, só que a gente não tinha como procurar na internet, porque não tinha o local atualizado, e na banca tava o endereço errado. O anterior, endereço anterior. Foi engraçado. No final das contas deu certo, né? Eu, só comentando ali, essa questão de desistir da prova e a gente arrumar desculpa. Na época da prova da PMDF, também aconteceu uma situação aí, acho que uns
não deu nem um mês antes da data da prova, né? Eu tava estudando num papiro pesadíssimo pra PMDF. Quando um mês antes ali aconteceu uma situação, bicho, que se você quiser utilizar como desculpa, beleza, se você contasse, não, é porque eu não fui fazer a prova, porque aconteceu isso. Qualquer um ia falar assim, é mesmo. Plausível. É plausível, não daria mesmo, não. Eu acho que foi complicado mesmo. Mas eu ia ter que ficar até hoje contando essa história, pô. Eu juro que, velho, Deus é muito bom mesmo. Na época, quando aconteceu, eu falava assim, irmão, eu prefiro contar essa história eu lá dentro da polícia do que eu fora, pô. Então, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que continuar, independente do que aconteceu. Não tem como mudar. Eu vou tentar resolver sendo policial. Então, mesmo com uma situação muito pesada, eu ainda falei, eu tenho que continuar. Eu não posso parar. Eu não posso utilizar isso como desculpa. E não desistir. Que é a frustração, né? Que às vezes a gente sente, igual você falou, que não passou naquele concurso, mas continuou e teve suas aprovações. Hoje tenho convicção que... É porque é difícil entender pro aluno, assim, pra quem tá estudando, pro concurseiro, ele entender, pô, frustração. Eu tinha um sonho de ser policial militar aqui no DF, entendeu? Uhum. E aí, bater de cara na porta. Mas hoje eu tenho, não sei se é maturidade, não sei se também é as coisas de Deus, né? Hoje tenho uma convicção que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, entendeu? Pô, eu não estaria aqui, sentado aqui, ó, que honra, pô. Eu poderia não ter passado em outras provas, poderia não ter conhecido os irmãos de polícia, poderia ter entrado ali e acabou, vou encerrar aqui. Não, e hoje eu já tenho uma visão muito mais além, assim, como concurseiro mesmo e como pessoa, entendeu? Uhum. Então, aquela situação no passado ali já ficou bem resolvida. Uhum. Foi bem ruim, mas ficou resolvida. Hoje serve de combustível, né? Combustível. E às vezes, quando fala isso, o nego fica pensando que é só um discurso motivacional, pô. Porra, às vezes, quando você fala assim, não desiste, cara. Não desiste, mano. Tu teve essa reprovação, mas não desiste não, vai chegar a tua hora. Aí o nego pensa assim, lá no inconsciente, esse bicho tá falando isso só com um discursozinho motivacional. Não é, velho. Se o cara não desiste, não tem como. Sabe por quê? Tu é especial, Anderson. Tu é um cara do contrário. Especial do contrário. Pô, é igual o Paulo fala, do underdog, cara. Eu me identifiquei com a palavra underdog de um jeito, porque realmente, quem me conhece sabe, nunca fui 01 em sala, mais inteligente, eu era da baderna, entendeu? Só para contextualizar, galera, underdog, né, que é essa camisa que a gente usa, significa o azarão. Que é o azarão é aquela pessoa que a grande maioria das pessoas não acreditam nela, que ela tem um contexto ali de vida ou sei lá do que as pessoas não apostam que ela vai conseguir vencer. Ou então acontece alguma circunstância na vida da pessoa que fala, poxa, agora não tem como mais, Sim. Para. Ou ela tem várias reprovações, colocando no nosso contexto, tem várias reprovações, aí desiste e tal. Ninguém tá esperando nada dela. Ninguém tá esperando. E aí ela vai e vence. E do nosso concurso da PM Goiás? Não, nós somos verdadeiros underdogs no nosso concurso, porque ninguém nem sabia que a gente ia fazer a prova. E eu lembro que descobriram... Foi no dia da live. Foi. A gente nem tinha falado, para muitas pessoas da nossa família nem sabiam que a gente tinha feito a prova e tinha sido aprovado. Então foi muito legal. Depois da live, todo lugar que a gente ia, era só esse assunto. As pessoas perguntando, querendo saber. Cara, e isso é verdade, né? Assim, é bom manter ali um sigilo que a gente optou. Foi uma coisa boa pra gente. Porém, quando se expõe, quando a gente fez a live, e até hoje, cara, conforme a gente vai avançando assim, né? Que a gente vê que vai progredindo na vida, que vai tendo essas bênçãos, a gente tem um poder, a gente vê que tem um poder ali de mudar a vida das pessoas. Nem que seja ali, tipo, numa coisinha só, num bizu de estudo, pô, continua, irmão, tá indo bem e tal. E eu vejo tanto que isso é claro, sabe? Porque muitas vezes eu pensava, pô, não vou contar, eu não vou ficar contando, eu quero ficar na sombra. Ele já tinha contado na época da prova 2018, de 2018, enfim. E foi ruim, ele não obteve a aprovação. Então mas a ruim. diferença que faz você expor uma vitória tua, óbvio, com humildade e tudo mais, afeta a vida das pessoas, cara, ao seu redor. E às vezes das pessoas que você nem fala, imagina. Caraca, nem Foi o exemplo do Fernandinho aqui, o último entrevistado, ele também falou. Ele começou a estudar quando o amigo dele passou para um concurso, eu não lembro qual que foi. Mas também, ou seja, o amigo dele influenciou ele a começar a estudar. E o moleque hoje é policial militar, tá aprovado no concurso oficial da PMGO, tá aprovado no técnico do TJ, analista, Polícia Civil, enfim, passou em uns 10 concursos, pô.
Tudo com a influência, às vezes, de um cara ali próximo. Que deu estralo. Que deu estralo. Eu não sei... Enfim, contar ali, a gente começou no começo. Enfim, nós começamos a trocar essa ideia. Eu arrepiei ali. Lembra que eu falei, ó, quando eu vejo, eu até arrepio. Porque eu vejo vocês dois aqui e vi o começo ali, pelo menos com nós, né, da consultoria. E hoje vocês estão aqui, pô. Você entende que isso é resultado de um trabalho também, de um esforço. Sim. E ver que não é conversa fiada, pô. Entendeu? Aí eu falo assim, é muito massa ver 2 aprovados aqui que começaram, igual às vezes chegaram alunos na primeira imersão nossa lá, que é um evento que a gente faz. Acho que ele foi. Ele estava lá. Aí você vê... Na foto é ele que tem uma luz. Ó, caraca, iluminado. Aí você vê... careca brilhante. Não, e teve vários aprovados lá daquele dia. Teve o Anderson. O Anderson, um moleque também sinistro. O também, Lucas. Que tá lá naquela foto. Enfim, aí você vê, a galera, pô, naquele dia lá, você, pô, tava lá, a gente falando, tal, trocando ideia, muitos chegavam e perguntavam, e aí, será que vai dar certo? Como é que eu faço isso e aquilo? E as palavras têm poder, cara, isso tem demais. Tem. Falei, a gente brincando, é que lá em casa eu sou o vibrador, né? Eu sou acordo lá, Alexa, canção da infantaria, fibra de herói, vai. É sério mesmo. Muito bom, tá? Não é brincadeira. Não é, galera, e ajuda pra quem... Pô, o James é do mesmo jeito, tenho certeza que... E ainda, eu lembro quando o Caio, que é o filho dele, recém-nascido, ele colocava as canções militares. Eram os hinos de lá, quando ele tava no CFP, pro Caio dormir. E aí ele aproveitava e decorava. Olha, cantava, botava ele pra dormir com as canções militares. Pro moleque já ir também, né, forjando ali desde o... E você falando de palavra tem poder... Porque eu tava falando com minha esposa, cada pessoa se motiva de um jeito, né? Tem galera que se motiva, pô. Hoje eu tenho uma noção que não é fácil você ganhar um salário de 7, 8 mil reais, pô. Na iniciativa privada não é qualquer emprego que você vai ganhar, pô. Você pode ser engenheiro, dentista, sei lá, qualquer advogado, para você ganhar 8 mil reais líquido ali no final do mês. Não é qualquer emprego. Eu garanto, tem gente que vai ganhar bem mais. Com certeza. Sei lá, mas não é a maioria. A maioria rala pra cacete pra conseguir, às vezes, a metade disso aí. Então, tem às vezes que a galera se motiva pelo salário, pela estabilidade. E tem a galera que se motiva pelo sonho de ser policial militar, velho. Pelo sonho de ser policial, né? Pela atividade, pelo emprego. É isso, eu trabalhei no carnaval agora há pouco. Aí, ó, tô mentindo? Tô mentindo. Bicho, eu falo, velho, eu falava, eu dentro da viatura, eu falava, mano, não tem emprego melhor do mundo, velho. Não tem eu estar ali patrulhando na área central aqui de Brasília, naqueles bloquinhos, eu dentro da viatura, vendo aquilo, fazendo meu trabalho. Engraçado. Nego pensa... sei lá, que a polícia é brabona. A polícia é uma instituição sinistra. Aí até os amigos falavam assim, pô, James, tu é o policial mais educado que eu já vi na vida, mano. Porque, por obséquio, por gentileza, o senhor poderia passar por trás do veículo automotor, não sei o quê. Porque eu faço aquilo com tanto amor, velho, com tanta vontade. Eu me sinto tão honrado de estar ali, tão abençoado, que eu falo, cara, que não tem coisa melhor do mundo, velho. Então me motivava por esse sonho, por vestir a farda. E eu falo, até hoje, pai, inacreditável. Tem hora que eu olho ali, vou dar exemplos para ficar mais real. Nessa semana a gente teve uma instrução de abordagem teórica, explicando outros pontos da abordagem policial. E eu olhava assim pro lado, vendo o instrutor, vendo os colegas, e eu falava, caracas, eu tô dentro da instituição Polícia Militar, com um monte de policial militar, e eu faço parte disso, velho. Olha que loucura. Não, é igual eu aqui agora. Não, mas é real. Eu falei, a pouco. Eu queria estar aqui. Hoje eu posso falar assim. Antes eu tava dentro de uma sala com um monte de policial militar, vestindo a mesma farda que eles, participando da mesma instrução que eles, no mesmo ambiente que eles, eu era um deles. Olha que loucura. Porque eu lutei muito na época de estudar pra isso, sacou? O dinheiro, a estabilidade são os plus no meu caso, sacou? Falou, obviamente é muito bom ter um salário tranquilo, ter uma estabilidade. Te dá uma liberdade também. Dá uma liberdade. Né? Mas o meu maior motivador era ser policial. Era eu poder falar, sou policial. Eu até brincava, eu falei, bicho, eu zerei a vida. Tudo que vim daqui pra frente é lucro. Igual eu falei pra Thaís, eu falei, quando começar o curso de formação, eu não vejo a hora
de chegar a fazer um cadastro aí, sei lá, em alguma... Na Claro, por exemplo. Qual que é a tua função? Tua militar. Era a mesma coisa, velho. E ainda dá estupado no peito, assim, né? Cagando, mas... Cara, assim, é igual... Eu falo muito, a gente conversa muito, a Thaís, hoje a gente tá vivendo um sonho, entendeu? Não só, pô, aprovado, já acabou todas as etapas, só aguardando ali ser chamado, mas, assim... Com os irmãos polícia também, é um sonho que a gente tinha muito grande de participar. A gente também falava isso, pô. A gente falava. Eu falei pro Anderson, eu falei, querido, nós dois, vamos passar na prova. E como nós somos um casal, nós vamos ser convidados pra fazer uma live com os irmãos polícia. Aí nós fizemos naquele dia, até falei, comentei isso. E hoje estamos aqui de novo, novamente, graças a Deus. Muito felizes e honrados com o convite. Graças a Deus, só crescer. E também, pra quem não tá entendendo, né, a gente entrega essa camisa e com outros itens também para os alunos que são aprovados da nossa consultoria. E o Anderson, você recebeu também. Não, eu não recebi. Eu não era aluna da consultoria. Eu não era, olha, gente. Aí ele não a gente fala. A gente tava falando. Não, mas na verdade... Porque vocês são um corpo só. Ela tem acesso à minha senha do computador. Calma, olha, na verdade, até a gente nem chegou a falar isso, mas assim, quando eu fiz a preparação, como eu me preparei um mês antes da prova, eu não fiz as rotas, eu não fiz, realmente. Você foi no 80-20 ali, no que mais cai. Exato. Exatamente. Eu fui nos bizus que o Paulo disponibilizou no Instagram e no grupo do Telegram. Conteúdo gratuito. Conteúdo gratuito. Eu fui somente nisso e eu consegui minha aprovação somente com conteúdo gratuito dos irmãos polícia. Bicho, às vezes eu posso me complicar na hora de falar, assim, não dá conta de expressar o que eu quero dizer mesmo. Mas é isso, é acreditar, velho. Quando às vezes o nego pensa assim, vamos fazer assim, o Paulo vai colocar um bizuzinho ali, uma bobeira, os assuntos mais importantes, o nego pensa assim, não dá importância. Mano, acredita nos bizuzinhos, se você decidir acompanhar aquilo ali, acredita e faça, velho. Faça, eu garanto que o resultado vai ser melhor. Eu garanto, se você pegar essas paradas assim, de pessoas que já trilharam o caminho, de pessoas que têm título hoje... Eu não sou nem tão fã de falar de pessoas que têm título. Eu quero dizer o quê? De já ter sido aprovados em vários concursos. Mas, enfim, se você for analisar também dessas pessoas... Pega o bizu deles, pô, tenta pôr em prática algo assim, em vez de você achar que você sozinho vai conseguir, mais, né? Sabe mais. Pega, aí ó, o resultado, pô. Pegou os bizus do Paulo, porque realmente, pô, agora que no caso, hoje, atualmente, nessa data nós estamos em reta final para o concurso da Polícia Militar aqui do DF. Você não vai conseguir fazer uma preparação do zero, no padrão, fechar o edital, você não vai conseguir. Então você tem que ter uma estratégia, tem que ter um planejamento, uma estratégia de reta final. Pegar os assuntos mais importantes, que lá na consultoria temos as rotas express, que é focadas nesses assuntos mais importantes, que mais caem. Pô, vamos fazer de ataque também, excelente, cara. Aquilo ali exatamente. Você passou ali pelas rotas express, aí vai ter o plano de ataque ali, que aí você vai revisar questões. Enfim, tem uma estratégia. Se você seguir, você otimiza seu resultado, você vai ter mais eficiência. Aí é onde eu digo, que eu queria falar isso. Bicho, acredita, velho. Quando você assumir um planejamento, enfim, com quem seja. Se for conosco, ou você montou mesmo o planejamento pegando bizus, acredita no planejamento, cara. E segue. Encurta o tempo demais, né? Eu lembro essa preparação, essas duas últimas preparações, PPMG e PM Goiás. Eu não tinha tempo pra estudar, pô. Em 2018 eu tinha tempo, eu só vivia pra estudar. Aí depois de que a gente casou, estava com trabalho e responsabilidade, eu tinha 2 horas por dia pra estudar, entendeu? Óbvio que conta a questão de você já ter um pouco de bagagem ali. Mas se não fosse a estratégia, eu ia estar até hoje dando murro em ponto de faca, entendeu? Então as minhas 2 horas ali que eu tinha diária por estudo, era, assim, o foco máximo, entendeu? E eu só estudava o que era mais importante. Entendeu? Não tirei a maior nota, mas tô lá dentro, consegui ficar lá dentro, tirei as notas importantes, o que mais cai ali, então faz total diferencial. Eu fiz isso também, né? Porque pra quem não sabe... O PRF, né? Pra PRF, eu dava aula de CrossFit, eu conheci a Thaís lá, eu dava aula de CrossFit, eu era servidora do IFB, e eu ainda tinha alunas de personal, que eu dava aula de personal também. E aí, meu tempo era super escasso, eu não tinha tempo, então eu tinha que ter uma estratégia. E aquele tempo que eu tinha, pô, eu sei que eu só tenho agora para estudar.
Se eu não aproveitar agora, eu não vou ter mais nenhum horário no dia para estudar. Então, aquele tempo que eu tinha ali era para aquilo. Celular desligado, não adianta falar comigo, é só estudando mesmo, porque eu tinha que aproveitar. Quando a gente tem menos tempo, parece que a gente aproveita Pois mais. é. Porque quando eu estava para TRT, eu tinha o dia inteiro. Eu só estudava. Mas eu ficava com esse discurso, eu faço mais tarde, daqui a pouco eu faço, porque eu tinha o dia inteiro. E aí eu ficava procrastinando e não aproveitava. Eu vou dar um depoimento pessoal mais uma vez, e a Fê tá aqui que vai saber a verdade, enfim. O meu sonho de ser policial era tão grande, minha vontade de ser policial, que na época que eu estudava, eu não tinha essa dificuldade, tinha, Fê? Não. Eu não tinha, na época, naquele período ali, enfim, a questão financeira no momento não era um problema. Eu conseguia focar muito nos estudos, eu trabalhava, mas o dinheiro não era o problema no momento, sacou? Naquele momento dos meus estudos. Se eu quisesse não estudar, eu estaria tranquilo. Falar, tá tranquilo, eu foco no trabalho lá, dá até mais resultado. Mas eu falava, não quero isso, bicho. Hoje eu paro pra analisar, eu sei qual é esse sentimento de colocar o nome lá como policial. Bicho, eu poderia falar, mano, eu não vou estudar, eu vou focar, vou ganhar até mais grana ali. Eu não preciso estudar, eu posso curtir, eu posso sair. Sei lá, eu tinha mais tempo, às vezes eu podia ficar mais tempo sem fazer nada ou tudo. Mas não, velho, todo o tempo que eu tinha, eu focava nos estudos. Nesse sentido, eu fugia à regra. Eu pegava todo o tempo que eu poderia ficar ocioso, eu queria estudar. Eu tava dentro de biblioteca, tava estudando, tava focado naquilo. Meu sonho era ser policial, independente de qualquer outra coisa. Só teve aquele que aconteceu aqui. Aí... falando nisso, é que eu ia falar. Você tá falando do final que eu comentei? Do problema que aconteceu, foi um problema familiar, assim, bem grave, que bem aconteceu conosco. E aí, inclusive... Tem pessoas que me mandam na caixinha de perguntas, e eu até falei há algum tempo desse. Aconteceu isso, eu desanimei nos estudos. Cara, a vida, ela não para pro concurseiro. A vida, ela vai continuar. Você pode adoecer, pode ter um problema na família, pode ter um problema no trabalho, problema financeiro. A vida não vai continuar. E aí eu sempre falo, cara... olha o seu problema. Tem como resolver o seu problema? Se tiver como, para os seus estudos, resolve o seu problema e volta. Porque senão você não vai evoluir. Agora, você olhou o seu problema, que era o nosso caso. Não tinha o que a gente fazer. Não tinha nada. A gente estava num sentimento de impotência. O que tinha para fazer, a gente fez. O que tinha pra gente fazer, a gente fez. E depois não tinha o que fazer. E o problema estava ali. Continuava. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que continuar a vida, porque a vida, ela não para pro concurseiro. E aí, a gente foi adaptando, né? Foi evoluindo aos poucos, indo aos poucos, para ver o que a gente conseguia fazer. E a vida é assim. Resolva os problemas que dá para resolver, os que não dão, segue a vida com eles mesmo. E é exatamente isso. E essa é a vida adulta. O mundo não vai parar, né? O que eu quero dizer, porque eu não quero com o discurso motivacional, não eu tô falando em realidade, dando minha experiência, não é motivacional. E eu peguei isso como verdade, Quando aconteceu o problema ali e tudo... Eu falava exatamente, eu falei, velho, não tem como, eu não quero daqui um mês, menos de um mês. Daqui a pouco o povo vai estar pensando, gente, que problema é esse? Caraca. Mas uma pessoa bem familiar, bem... Sim, não dá pra pensar. Não dá. Aí eu falava assim, velho, não tem muito, eu não quero um dia comentar sobre isso tudo, utilizar como desculpa de eu não ter alcançado o meu sonho, Então, que naquele momento a gente fez tudo, todo o esforço possível... para o que podia. Não deu. Não deu ali o que deu pra fazer, a gente fez. Falei, velho, tem que continuar. Nos outros dias, eu falei, velho, eu tenho que continuar o que eu tava fazendo. Com a cabeça a milhão. Mas eu falei, eu tenho que tentar evoluir 1% ali. E foi. E hoje eu conto a história, mas sendo policial, porque eu não desisti. É o diferencial, né? Você vê que uma decisão ali muda... A disciplina, né? Muda tudo, né? Tudo. E é o que eu falei. O meu motivador, que a palavra que você falou foi a chave, a disciplina, era isso. Era ser policial, velho. Eu falo, velho, eu tenho que passar nisso, eu quero isso. E pra superar qualquer coisa... eu tenho que continuar, eu não posso desistir. Vou ter que ter a disciplina. Então, nesse caso que a gente tá contando, logo que deu pra ir... Eu voltei para a disciplina, voltei a fazer o que eu fazia todos os outros dias.
tava na biblioteca, mesmo tentando, não dava conta de evoluir mas tanto. Tava lá, mas né? tava lá, Sempre. tava tentando, continuando, não desisti. Foi isso, eu não desisti. É aquilo, né? Todo dia todo mundo vai ter pelo menos um momento que vai falar, caraca, eu não tô conseguindo aprender nada. Mas só o fato de você estar ali sentado e estudando em prol daquilo ali, já tá evoluindo demais, cara. Demais. Tem uma aluna minha que esse carnaval, ela falou exatamente isso. Caramba, Fernanda, sentei aqui para estudar. E ela tá super disciplinada, aluna do individual, né? E ela tá super disciplinada. Ela mandou uma mensagem: nossa, Fernanda, hoje eu sentei, não consegui aprender nada, mas eu sentei. E tentei, não tava entrando, mas só o fato de eu ter sentado, fazer o que eu tinha pensado em fazer, que eu tinha planejado para fazer, tá ok. Eu mandei um áudio, expliquei exatamente isso. Pelo menos o seu cérebro vai entender que você não está procrastinando. Sim. E aí no dia seguinte você vai evoluir. Não é todos os dias que a gente vai ser mega produtivo. Mas você entender que você não está procrastinando. Hoje eu falei também que você não está procrastinando, que você está colocando em prática aquilo que você planejou. Já é ótimo para a nossa satisfação pessoal isso. Então, vamos mudar aqui, né? Você queria falar alguma coisa? Comenta, deixa. Não, mas é igual aquela... Não sei se vocês já viram aquela imagem. É um muro. Todo dia você vai colocando seu tijolinho ali. Todo dia, a cada hora, a cada dia estudado. E aí, quando chega no dia da prova, o seu muro tá completo, né? E você vai lá e atinge seu objetivo. Exatamente. E para concluir, pra gente mudar esse assunto aí, Fê, eu sempre também falava pros alunos, Bi, se você superar um dia mais difícil para você, pô, o que vai ser um dia tranquilo então? Aí você vai superar muito mais tranquilo, você vai manter a disciplina muito mais fácil. Se você desistir no dia mais difícil, beleza, é um dia difícil, você desistiu. Mas imagine se você superar ele. Irmão, os outros dias vai ser uma mão. Você fica grandão, cara. Grandão. Você fica grandão. Você fala, pô, naquele dia ele passei por isso aqui, tá doido, e pô. continuei, então, de boa, não é não? Faz o diferencial, total. Ó, chamamos um casal, né, pro podcast, então eu quero saber como que foi essa relação de cangas entre um casal, né? Como é que foi essa parceria? Você que falou, não, vamos junto agora para esse concurso. Como que funcionava o dia a dia de vocês aí nessa caminhada? Vai lá, querida. Não, nós estudamos... é muito fofinho, vocês chamam de querida e querida. Só querida. Nós chamamos Se alguém me chamar de querida, eu já acho que tá pensando tá com ironia, né? Tá soando falsidades. Eu acho que foi dessa forma que começou, mas a gente não conseguiu. Aí depois ficou carinhoso. Nós estudamos... Eu estudava... Nosso horário de estudo era diferente, né? Eu estudava de manhã... Porque eu faço ainda, né, um estágio de pós-graduação na Defensoria Pública da União. E lá com a pandemia, ficou híbrido, né? Nós íamos 2 dias presencial e 3 dias home office. Então, nos dias que eu estava em casa, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, ia pro CrossFit umas 6 horas da tarde, mais ou menos, e à noite eu continuava estudando. E o Anderson estudava mais à noite, né? Geralmente, às vezes ele acordava também mais cedo, antes de trabalhar, para poder estudar. E a gente sempre ficava assim, o horário que a gente estudava efetivamente juntos era à noite. Só que eu tenho o meu local de estudos e ele tem o local dele. O meu é no quarto, lá tem um computador. No escritório, o meu é na cozinha. Dele na mesa. Fogão lá, tá pro fogão. Não, mas é bom. Mas é bom. a gente eu sempre ficava de olho, né? Assim, fica bem silencioso a casa, né? Somos só nós dois. Então, a gente tá lá estudando, aí às vezes eu olhava ali pra trás, via ele lá, aí se ele estivesse mexendo no celular, eu... Ixi. E aí, já desistiu de estudar? Já cansou? Não vai estudar mais, não? Aí já chama, aí já chama pra voltar, né? Não, tô voltando. Aí desligava e voltava. Aí a gente estudava assim, acho que só depois da PPDF, né, que foi uma semana de diferença da PPDF para a PM Goiás, que nós estudamos juntos, assim, fizemos algumas questões juntos, e aí às vezes também rola um pouquinho de competitividade. Né? Sadia, né? Às vezes rola uma brincadeirinha, aí a gente também fazia assim, os estudos para essa prova. E também... É mais essa questão de importância, assim, do Kanga, assim, que... Justamente essa de puxar um outro, né? Eu era mais o lado motivacional, né? Da função em si, né? Que
falava, né? Falava, bora, vamos, que botava as canções, cantava também, gritava, berrava, fazia tudo. Botava um hino lá, aleatório lá no computador. E eu acho, né? Eu não sei, eu nunca perguntei, mas eu acho que surtia um efeito ali, né? Ah, caraca, isso aí é massa. Apesar de eu quero ver também, que a Fernanda já falou uma vez, eu quero ver a Thaís no curso de formação. Eu quero... Gente, vocês estão vendo como ela é delicada. Ela tem um rosto angelical, uma voz baixa. Eu quero ver a senhora no Nossa, nem fala, eu também quero. Eu estou ansioso, Quando ela for xerife, vai fazer uma cara de mal. Não, vai dar tudo certo. Sem muitos detalhes. A Fernanda, quem não sabe, ela era do Instituto IFB, que é o Instituto Federal de Brasília, né? Que é uma instituição educacional. É, um colégio de ensino médio, né? É um colégio federal aí, tem uns alunos aí. Ou seja, da educação. Educação, em regra, tem uma visão mais direitos humanos, mais, enfim, sei lá, vocês sabem o que eu quero dizer, né? Tal, não sei o quê. E, em regra, segurança pública tem outra visão, né? Não tô... Hierarquia, disciplina. Enfim, essas paradas, você sabe. Aí eu falava, e a Fê já tinha passado na PM, eu falava, Fê, quando você entrar lá na polícia, é bom que ela vai ver os dois lados. Ela vai ver o lado da educação. Mas ali. Isso me ajuda, sabe? Ajuda, no dia a dia. Então, mas eu falei, importante ela ver os dois lados. Aí eu falei, eu quero ver a Fernanda quando... entrar lá, vamos ver como que vai ser. Mas deu certo. Deu certo, muito certo. Deu muito certo e eu me identifiquei muito. Eu me descobri policial no curso de formação. Eu falei, caralho. É a melhor profissão do mundo. Eu acho que é isso aqui mesmo. Eu achei massa. Eu amo. Hoje eu adoro. Eu amo. Eu falo com muito orgulho. E eu falo com a minha equipe. Eu falo, caralho, velho, é muito bom ser policial. É massa demais. Cara, é muito massa você se olhar assim nas ruas, nas ocorrências. O olhar que as pessoas têm com você, o respeito na grande maioria das pessoas que respeitam a gente, olha com o olhar. Ontem a gente parou para fazer nosso RF, que é a nossa refeição, e aí a gente entrou para fazer o pedido, e as pessoas ficavam olhando assim, como se... Caraca, ainda mais a farda do ambiental. E aí parou um cara, ele foi lá, até a gente falou, eu posso falar com vocês? Aí, gente, sim, claro, ele... Olha, eu admiro muito vocês, o meu sonho é ser policial, só que eu não tenho mais idade, eu estou estudando agora para a Polícia Civil, fiz PCGO agora, fiquei por tantos pontos, mas continue o trabalho de vocês, eu admiro. E ele começou a elogiar, você fala, caralho, que massa, né? E eu tô do lado de cá, eu tô vivendo um sonho, lógico que é o meu, mas sonho de muitas pessoas, sonho de milhares e milhares de pessoas. E eu tô vivendo, e que o James também tá vivendo, e vocês viverão. Caraca, eu não vejo a hora. Olha, Thaís, eu posso ficar lá no solzão lá o dia todo, que eu acho, né? Não sei lá na hora, né? Mas eu, pelo que eu me conheço, né? Eu acho que eu vou estar lá, ó. Caraca, obrigado, meu Deus. Que dá porrada mesmo pra bater. Hoje eu cheguei super tarde em casa, mas eu cheguei assim, caralho, que massa, porque a gente pegou uma ocorrência ontem. E foi massa o desenrolar da ocorrência, a adrenalina, enfim. Foi muito, muito massa. E aí eu cheguei em casa tarde, eu falei, cara, mas eu não consigo ficar triste. Lógico, você vai ficar mais cansada. Eu tô aqui cansada, tô com olheira, dormi pouco, dormi mal. Mas, cara, é muito bom. É massa, ainda mais quando você recupera o bem de outra pessoa, no caso da ocorrência de ontem. A gente conseguiu recuperar o bem. E aí o cidadão agradece, fica feliz. Cara, você fica assim... Não tem como ser policial, é muito foda. E tem momentos que você faz, às vezes, ali de médico, entre aspas, socorre alguém. Ou a própria presença inibe crimes. Cara... policial militar muito foda. Eu tenho muito orgulho. Deixa eu só dar um spoiler também. A gente tava de casal, a gente falou da motivação. Só para essa questão da motivação, como que é sinistro. Nesse último serviço, a gente também prendeu um ladrão que tinha acabado de roubar. Eu fico puto. Aí, isso não tem nenhum problema. Eu falo, eu odeio o ladrão, velho. O ladrão, o vagabundo é uma raça que não presta. O cara tinha acabado de roubar um cara que tava saindo de serviço na hora do carnaval. Pegou o celular dele, o dinheiro, carteira, tudo, com uma faca. E saiu, quebrou o celular do cara, pegou uma mixaria do cara e saiu. O cara que tava trabalhando. Mas só que a gente tava a uns 200 metros da hora desse roubo, né? Aí viu a vítima logo deu as características e a gente foi mais ou menos no rumo.
e avistou os dois peba lá, né? Enfim, aí a gente foi e prendeu os caras, tal, levou pra DP, vou contar essa história da DP. Aí quando chegou a vítima, aí lá na hora de o delegado escutar a vítima, meu irmão, o cara falava pro delegado assim, nossa, bicho, eles foram muito espertos, eles conseguiram logo na hora, se não fosse eles, muito obrigado, quase chorando, velho. O cara quase chorando assim, te agradecendo e tal, e eles foram pra cima dos dois ladrões e tal, e prenderam, e aí você pensa, caraca, o cara que não vive isso, ele acha muito sinistro, vai, tu ir de contra o crime, de contra o ladrão, você, quando todo mundo corre, você tá indo em direção, né? Tal. Então, aí a galera que não vê isso de uma maneira muito gigante, velho. Fala, caracas, aí, que loucura, que parada sinistra. Ele te agradece. E a pessoa que mais sabe o valor da polícia é a pessoa que precisa um dia da polícia. Sim. Aí fala, realmente eu sei qual que é o valor da polícia. Aí é muito doido. Aí você fala, caraca, realmente é muito massa ser polícia. Então, mas enfim, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta pra motivação. Motivação assim. é bom demais. Mas é bom demais. Mas ó, voltando dos cangas. Então, total diferença. Eu me disperso fácil. Eu sou ansioso, me disperso fácil, tem que ficar toda hora. Então, pra mim, também é uma coisa que a gente aprende na consultoria. Das pausas de estudo, né? Sim, pode usar o Pomodoro lá, que é os 25, 5, 30. Pra mim, realmente, é tempos pequenos ali de estudo, um intervalinho. Né? Exato. E aí, eu voltava no gás. E a função da minha canga, da Thaís, era justamente mais essa de ficar me puxando, entendeu? Chegar, ver que eu tô voando ali um pouco, puxa de volta. E também, na hora de resolver questões juntos, planejamento, estratégia, ela normalmente acompanhava mais as publicações que eu não conseguia acompanhar, ela já me falava, ó, postar isso aqui, o que mais cai, o mais importante é isso, aí eu, pô, valeu, já vamos direcionar o estudo pra essa parte. E das questões também, né, aquela competição sadia também é muito importante, pô. Tipo, ela tirou uma nota maior que eu no simulado, pô, o próximo simulado eu vou ter que amassar de estudar mais, tirar a nota maior que ela, né? Então, gera essa competitividade sadia, gera um companheirismo ali, porque tinha dia que um falava, pô, não tô afim. Falava, não, bora, pelo menos pra fazer. E também transformava um ambiente ali que... O que eu tenho que fazer hoje? Estudar, pô. Só estudar, entendeu? Ah, quero assistir, né? Os dois estavam vivendo, tá direcionado. Objetivo, né? Por exemplo, tava em harmonia. Na sexta-feira, geralmente a gente ia pra casa da minha sogra. E aí, quando a gente tava estudando, já não podia ir mais, né? Então, se um vai e o outro fica, não gera. Não dá certo. Então, os dois têm que estar alinhados no mesmo objetivo. E isso faz total diferença. Imagina como seria ruim, por exemplo, eu tô estudando e o Anderson tá me chamando pra ir assistir Netflix. Seria ruim pros dois, né? Ruim pros dois. Porque o que tá estudando vai ficar lá com a vontade lá e o que tá na Netflix vai perder o... Então, papiro. É a teoria determinante, né? O meio te determina. Quando, além dessa teoria também, é outra coisa que eu costumo falar, né, Fê? Pra galera que começa. A maioria, 80% da galera começa a estudar, pô. Mas logo ali nas primeiras semanas desistem. Depois que você supera o início... Aí você já colocou na sua rotina, já colocou no seu ambiente, no seu meio, aí seu meio vira isso, né? Te determina. Você fala, estudar é o normal aqui já. Sim. Estudar pra pirar até o horário de estudo já é o normal. Depois que você deixou o estudo, depois que você superou o começo, o estudo vira agradável. Você fica ruim, você fica se sentindo mal de não estudar, né? Sim. Você fala, caracas, hoje a gente vai ter que ir pra minha sogra, mas né... Pô, a gente podia ficar papeirando mais, sei lá, a vontade de estar estudando. E dá pra conciliar, pô. Vamos pedir uma pizza aqui e ficar estudando? Bora. Vamos, sei lá, colocar uma música numa pausa aqui, brincar junto aqui e depois continuar o papiro? Vamos, entendeu? Então, tornar o ambiente mais agradável. É óbvio que tem muito casal hoje que estuda também pra carreira policial que às vezes pode ocorrer esse conflito. Mas, pô, se você alinha, cara... É uma arma muito importante, ainda mais com toda a estratégia que a gente fornece, né? Os irmãos polícia fornecem, a consultoria fornece. Cara, é só soma, né? Estudar com os amigos, você também na sua preparação, você estudou com seus amigos, todos hoje são policiais militares, né? Nós 5, todos. 5. Pra você ver como é que faz a diferença. E também viver o meio ali, cara.
é importante estar no meio ali da galera que tem o objetivo de ser policial, de ser concursado. Isso faz total diferença. A gente só falava sobre isso. Só falava sobre isso. Mas é porque a gente vive isso, né? Não tem como você não falar uma coisa que você vive. Exatamente. Sim, vai sair com um amigo. Se não for um amigo que tá no papiro ali ou alguma coisa, a gente ou não saía, ou às vezes ficava até uma coisa mais chata. Porque a gente tá só na pegada ali dos estudos, entendeu? E também quando tá o edital aberto, a gente fica, né, enclausurado. E é aquilo que a gente sempre fala, não é um projeto que vai ser pra vida inteira. É um curto período de dedicação que aí você vai colher frutos pro resto da sua vida. Demais. Você se dedica ali 4 meses, 5, numa preparação maior, 5, 6, 7 meses. Você se dedica ali e depois você vai viver 30 anos, 35 agora, né? 35 anos ali da sua profissão. Então, é uma dedicação por um tempo. As pessoas ficam com essa dificuldade, assim, mas eu não vou conseguir fazer isso e aquilo. E usa os momentos de lazer e descanso, a gente sempre fala isso na consultoria. Usa de forma estratégica. Cumpri minha meta da semana, agora eu posso. Vou assistir aqui o episódio da minha série que eu gosto. Sim. Vou sair para um cinema com meu esposo, minha esposa, meus amigos. Lógico que faz tudo tem que ser comedido, né? ali. Você não vai ir para uma balada de 3 dias, porque você vai precisar mais de 3 dias para se recuperar. Sim. E aí você vai sair do seu foco. Você tem que usar o seu momento de lazer, suas pausas de forma estratégica e como recompensa das suas metas alcançadas. Agora, vamos para... Quando vocês estavam estudando, vocês treinavam? Você estava fazendo crossfit. Você, a preparação... Eu tô perguntando isso porque... Para quem estuda para carreiras policiais, tem que ter em mente que tem que estar em dia com a preparação física, porque tem o TAF. Uhum. E aí, como é que era essa questão aí ao longo da preparação de vocês? Eu fazia o CrossFit, né? E a nossa prova, acho que a segunda etapa era o TAF, né? Depois da correção da redação, já era o TAF. Então, você nem podia... Assim, na verdade, você não tinha tempo para esperar para saber se você realmente ia ser aprovado para você poder começar, né? Agora, a da PMDF vai ser depois de bastante... Já vai ter passado algumas outras etapas. Final de agosto, setembro. A nossa, acho que era 2 meses de diferença no máximo. Então, como eu não estava estudando, assim, eu estudei 1 mês, né, efetivamente, para PM Goiás, só que eu já fazia CrossFit, então eu já tinha uma força ali, um condicionamento físico. Mas eu, por exemplo, não sabia nadar, né? E lá eu fiz natação nesse tempo. Foi corrido pra mim, foi puxado. Porque eu tava fazendo natação 3 vezes na semana e... Não sabia nadar nem correr. Não sabia nadar e a minha corrida não era muito boa, não, também. Apesar do CrossFit, eu não gostava de correr, não tinha essa prática de correr. Então, eu tive que correr pra conseguir. Literalmente. Foi um tempo que foi árduo pra mim, foi ralado. Mas ainda bem que eu também já tinha esse condicionamento e possibilitou, porque se eu não tivesse, eu acho que eu não conseguiria. Porque teve muitas pessoas que reprovaram, né? Que reprovaram no TAF. E é triste, porque você vê, assim, que... Acho que é melhor a pessoa reprovar na objetiva do que no TAF, né? Nossa, porque o TAF ali, você já tem um gabarito, de você. Né? Você já sabe o gabarito. Só depende de você. Já sai falando, pô. Você só não praticou, porque o gabarito já estava ali desde sempre. E você, como é que estava nessa questão? Com o TAF, assim, eu tava mais confortável, porque eu tava vindo da Polícia Penal de Minas, que já foi um tinha TAF. treinado. Eu já tava, e também sempre gostei muito de correr. Nunca fui... Hoje você tá voando. Eu só sei correr. Eu treinei, não sei vocês, correu 3 quilômetros em 9 minutos. Calma, quem me dera, daqui a pouco vai falar igual o Paulo do Freitas lá. Não, mas sem questões em 1 hora, pô, Freitas. Sacanagem. Mas eu gosto muito de correr, entendeu? Já é uma coisa que eu faço por prazer mesmo. Aí as outras eu tive que me adequar. Faço barra, normal, abdominal, flexão. Sempre tento manter uma rotina de estar sempre executando esses exercícios. Correr, eu sempre corri. Nunca parei de correr assim por muito tempo. E as outras atividades eu intensifiquei mais, entendeu? E até também a questão do canga que a gente treinava junto. Depois da prova a gente treinava junto. Apesar dela ter um ritmo e o outro,
Ali na hora da corrida eu dava uma esticada pra alcançar ela, mas a gente ia pro parque junto, treinávamos junto. A natação... Ele já sabia nadar, mas ele já sabia nadar, fui na natação. Caramba, fez um exemplo de casal. Parceiros ali. Parceiro de estudo, parceiro de treino. De TAF, de exame médico, de tudo. Também, tudo a gente Não, fez mas né? facilita. Aí a gente também contratou um personal, amigo nosso, já conhecido da nossa igreja. Ele fez eu não sei. Um treino, um planejamento. Isso, fez um planejamento. Ajudou bastante, assim, principalmente a Thaís, que ela tava mais insegura, questão do TAF. E eu tava muito segura também, porque o nosso TAF foi naquela época que tava a época mais seca do ano. E era no Goiás ainda. E o calor. O calor, então eu tava assim, gente, quando eu correr, eu vou morrer. Mas no dia foi engraçado, porque acho que Deus mandou uma nuvem de chuva lá. Um dia antes choveu. E no dia já ficou nublado, foi bom. Ajudou. Então, você conseguiu ali ir bem no TAF, porque você já tinha uma vida ali, já de treino. Sim. E é isso que a gente sempre fala, não adianta você querer pegar para passar num TAF ali em um mês, sendo que você é sedentário, 1 mês, 2 meses. É pouco tempo, gente. Então, não negligencie, né? Sim. Na época, eu lembro que o da PPMG foi uma preparação um pouco mais complicada. Que eu tava muito acima do peso. Acho que eu tava com 110 quilos. Caraca. E aí eu tive que correr atrás de verdade. Assim, estrategicamente, eu tava com um prazo muito bom pra poder me preparar, entendeu? Não foi assim, vou fazer a prova aqui, se eu passar, quando sair eu treino pro TAF. Não, eu já vinha planejando emagrecer e já vinha fazendo estratégia, entendeu? Então, calhou de dar certo. Por exemplo, a minha estratégia encerrou na PPMG, eu fiz o TAF, deu tudo certo. E aí depois eu fiz a manutenção, né? Fiquei fazendo a manutenção, deu a aprovação da PM Goiás, aí eu dei falei, cara, agora eu vou treinar todo santo dia, entendeu? Mas durante o estudo também é importante manter a atividade física. Até pra desopilar, né? Caraca, ajuda, facilita, né, cara? A absorção do conteúdo. Eu que, assim, alguns dias ficava só em casa o dia inteiro. Gente, eu às vezes achava que eu ia enlouquecer. aí o meu momento de lazer era eu ir pro CrossFit. Quebrava o meu dia, assim. Ajuda muito. Exatamente, eu usava o CrossFit exatamente como meu momento de relaxar entre aspas, né? Que a gente não vai lá pra relaxar, a gente vai lá pra se ferrar, mas é bom demais. É bom quando termina. É verdade. Então, só você, né, que foi nosso aluno, e hoje ele está muito além de nosso aluno, hoje ele faz parte do Irmãos Polícia. Exatamente. Ele está trabalhando conosco agora do lado de cá, com muita honra. Caraca. Mais uma vez a palavra dela é verdade. se concretizou. Caraca. E eu vou falar uma coisa também de concurso, o James falou no começo, é oportunidade, entendeu? Eu hoje tá do lado daí também, nos Irmãos Polícia, cara, foi oportunidade. E agarrar a oportunidade com força, igual, por exemplo, a prova da PMDF, e não falar, tipo, e se der errado, né? Não, não tem essa opção de dar errado, entendeu? Você tem que acreditar, né? Independente do resultado da PMDF, quem tá estudando, é só benefício. Assim, não foi aprovado, beleza, mas, cara, o fato de você ter estudado ali, se preparado, vai colher. Eu comecei a preparação em 2018, parei algumas vezes e tudo mais, mas 2018 eu fui colher em 2022. E vou colher ainda mais, que eu tenho confiança no plano. Então, é oportunidade e a determinação, né? Disciplina, cara. Disciplina de ficar. O que você disse é perfeito. Bicho, a pessoa que se dedica, que faz, que segue o plano, ela não vai chegar no dia da prova dela querendo saber, e se eu reprovar? Ela vai chegar lá e falar assim, mano, eu fiz o que eu podia fazer, cara. Eu garanto, o cara que faz, que se dedica, que tem aquela sensação ali, bicho, eu fiz o que eu pude fazer. Ele não vai com essa pressão pra prova. Não vai. Ele não vai. Ele fala assim, mano, o resultado vai ser uma consequência. Porra, pode ser o meu dia, fiz tudo que deu e passei. Se por um acaso não passou, beleza, você sabe, beleza, não foi dessa, eu vou continuar, mas eu sei que eu não vacilei. Do que uma galera, qual é a frase que você sempre fala? Amanhã você vai desejar ter começado hoje. A galera aí há 6 meses, 8, 10 meses, estava assim, e o concurso da PM, vai sair quando? Vai sair quando? Vai sair quando?
Porra, o concurso já saiu tem quase um mês. As perguntas mais respondidas. Dá tempo de começar a estudar. Não? Cara, isso aí, o cara que fez a primeira pergunta, se ele estiver lá, ele tá hoje benzão. Tá 10 anos, se tiver começado lá. Sim. E o cara que fez e tá começando agora, aí ele vai pra prova, aí ele vai falar, às vezes ele fez a prova, bateu na trave, ele, caracas, mano, se eu tivesse feito, pô, que merda. Aí sim ele vai ter um sentimento um pouco mais forte, né? Sim, mas às vezes vai ajudar ele também. Então, aí... É igual tem um colombiano que né? ele acha que é da Olimpíada, não sei se já viram esse vídeo, que ele era levantamento de peso, né? Já. Cara, eu acho que ele demorou 12 anos pra poder ser campeão olímpico, né? Mostra a trajetória dele, Olimpíada 2004. Aí ele não ficou nem entre os 3. Aí 2008 ele ficou em terceiro. 2012 ele ficou em segundo. Aí só em 2016, eu acho, tipo, na 4ª edição da Olimpíada que ele participou, que ele conseguiu o ouro. Que acho que ele medalhou na realidade. Que ele foi medalha, que ele entrou no... Que ele subiu no pódio e ganhou ouro, não foi? É um colombiano. E você vê a evolução do cara, assim... Pra gente é rápido, tá assistindo o vídeo, mas pro cara foram o quê? 16 anos pra ele conseguir a medalha de ouro olímpica, entendeu? Aí você pergunta, pô, valeu a pena esses 12 anos? Valeu a pena esse tanto tempo de estudo? Pô, se não valeu, o cara deve estar, entendeu? Imagina o sentimento naquele dia, velho, que ele fala, caracas, eu demorei tanto tempo, mas eu consegui, entendeu? É melhor do que eu demorei tanto tempo e eu desisti. Eu desisti. É verdade. Porque só não conquista quem desiste, cara. Eu acredito nisso. Aí, como eu tava falando, né? Agora você tá do lado de cá, mas eu quero ouvir sua opinião enquanto aluno. E não vai ter nenhuma represália aqui do lado de cá. Então me conta qual foi a sua experiência mesmo com a consultoria Irmãos Polícia, o que você acha que... Você também, né, que estudou ali na Rabeira também com nossa metodologia. O que foi o diferencial na preparação? O que você sentiu que realmente fez diferença, que antes você não fazia ou fazia e mudou? E como que isso influenciou na preparação aí de vocês? Olha, pra mim, algumas coisas ali que eu tinha, que eu via algumas pessoas falar, e você começa a criar aquele tabu na sua cabeça, né? Primeiro, isso é um pouco não a ver com a consultoria, mas é aquela coisa, o Paulo falou recentemente, que a gente precisa de desconstituir aquela ideia de que para passar em concurso você precisa estudar 2, 3 anos. Isso não é verdade. Isso tem a ver, sim, com a consultoria. Não, sim, não, eu não ia falar assim, não especificamente. Entendi. Mas isso não é verdade, porque muito provavelmente, se a pessoa tá 2, 3 anos, é porque ela parou, voltou, foi pra lá, voltou pra cá, não usou o tempo com eficiência mesmo, ali, não focou 100%. Porque por muito menos, com 6 meses de preparação, é super possível. Com menos tempo, agora o edital acabou de sair, é super possível você conseguir passar. Qualquer pessoa conseguir passar. Agora, voltando mais para metodologia. Para mim, o que eu vi é a questão dos resumos, né? Muitos locais falam, você tem que fazer seu próprio resumo, você tem que fazer manuscrito, você tem que produzir. E eu escrevo muito devagar. Na época do TJ, eu vi uma mentoria que falava várias coisas. Eu também já vi o Paulo falando um dia assim, gente, se você vê uma mentoria, uma consultoria indicando para você estudar, como estudar, neurociência, você foge. E exatamente, foge. Porque não é isso que você precisa. Você não precisa de saber se você escrever, você vai aproveitar. Ativar, não. Porque o que vai fazer você saber a resposta na hora da prova é você revisar. Tem gente que... Eu já vi esses mentores falando assim, que você cria um bloqueio, que não sei o quê, por isso que te dá um branco na hora da prova. Não é. O que faz você saber que eu estudei isso aqui, mas eu não lembro, é o quê? Você não revisou. Se você não revisar, você realmente não tem como você então, lembrar. Pra mim, então, foi muito importante a questão dos resumos,
acelera muito o processo, né? Eu também gosto muito de imprimir os resumos e alimentando. Para mim, eu penso exatamente igual a Fernanda. Eu lembro aonde está escrito na folha. Eu também. Eu sei o local, eu penso, tá naquela página, eu consigo visualizar. E as revisões também. As revisões, para mim, eu nunca soube fazer revisão. Isso é uma das coisas que eu acho que é mais difícil. Porque com planejamento, quando você compra um cursinho, né? Que conclusão? Estratégia, estratégia. São tantas aulas que você não sabe para onde você vai. Você não sabe o que é mais importante ali. Você não sabe o que você tem que fazer. E você sabe que você tem que estudar aquilo ali tudo e que você ainda tem que revisar. Como é que você vai fazer isso? Não tem como. Em 20 minutos a revisão. E agora o Anderson tá sendo o meu guia. O meu guia para PMDF. E aí sim, eu comecei a fazer as revisões, né? E eu falei, eu tô vendo esses dias, eu falei, gente, são tantas revisões e rápidas que eu fico impressionada. Porque realmente, se você rever aquelas coisas, esse tanto de vezes que tá aparecendo, você não tem como você esquecer. Exatamente. Não tem como. Então, para mim, foram esses os resumos pontos, e as revisões, né? Os resumos e as revisões. E você, Anderson? Cara, pra mim, começa igual a Thaís falou, 2 pés no peito do cabra, quebra um bocado de paradigmas, que a gente, assim, o concurseiro hoje em dia, eu acho que, assim, que estudar mais tempo, igual eu vim estudando, tem algumas coisas na cabeça rígidas, entendeu? Eu tinha o quê? Muito. Pô, eu tenho que estudar 4 horas por dia líquida, no mínimo. Senão, não vai estar valendo de nada meu estudo. Aí já chega no Dimos Polícia, o Paulo. Meu amigo, tem 30 minutos, estuda os 30 minutos, que vai ter a diferença, vai fazer a diferença. Aí eu falo, caraca, meu irmão, então os 30 minutos ali de almoço ali que eu vou estar dedicando aos meus estudos, vai ter efeito. Eu não vou precisar parar 4 horas. Eu tinha muito isso, entendeu? Eu desistia do dia. Pô, 9 horas da noite, se eu vou conseguir estudar 30 minutos hoje, não vou estudar. Aí ele fala, não, vai estudar, 30 minutos aí vai fazer diferença. Já começa assim. Depois, já também com o tempo de estudo, né? A quantidade de... Tem que estudar muitos anos para passar. Não precisa, cara. É tudo estratégia, né? E as revisões, eu não revisava certo. E a consultoria veio e mostrou ali como é que você vai revisar ao certo. Cara, hoje, o meu modelo de estudo é o quê? O resumo no computador. O meu caderno é só para anotar as questões de 1 a 10, 20, 30, marcar o certo, se tá certo ou errado. O restante é tudo no computador, cara. Eu já, um pouco diferente da Thaís, ela gosta do impresso, eu gosto de tudo ali no computador. E se você fala isso pra, não sei, alguém que não conhece a metodologia lá fora, vai falar, meu Deus, essa pessoa não estuda de jeito nenhum. E tá fazendo tudo errado. Tá fazendo tudo errado. Cara, e muito pelo contrário, assim, o Paulo, ele, no começo ali da primeira turma da PMDF, que eu entrei ali no comecinho, ele já deixou bem claro, assim, na flexibilidade do estudo. O estudo não é algo rígido ali, não é algo que você tem que seguir ali. Você só aprende se você fizer aquele método. Você assistir as videoaulas, todas as videoaulas e não, cara, o estudo é flexível, entendeu? E isso pra mim foi o maior diferencial, entendeu? Pô, eu tenho o meu caderno de questões também, que é fenomenal. Errei questão, jogo no caderno lá no Word. Quando eu for revisar, eu dou uma olhada lá. Nunca mais eu erro a questão que eu vim errando, entendeu? E sempre tem aquela questão que você erra 1, 2, 3 vezes. Com isso, cara, elimina de uma vez. Então, assim, encurtou muito o caminho, cara. Os Irmãos Polícia encurtou muito o caminho, que às vezes eu poderia ficar batendo ali em ponta de faca ainda durante muito tempo. E eu, como aluno, chego e quebro uns paradigmas e me mostram ali que é possível um tempo mais reduzido, seguindo ali os passos, estudando o que é mais importante. Pô, hoje eu estudo metodologia de estudo, resumo e questões. Mas graças a uma base que eu fiz antes, que é até um que o Paulo fala, vamos focar nas bases aqui primeiro, entendeu? Essas 5 matérias aqui para esse concurso. Então me possibilita hoje ter total confiança de estudar por resumo e exercício, entendeu? E chegar bem para a prova, né? Então, eu acredito que a consultoria tem feito a diferença nisso. Tem só uma crítica a ser feita aqui nesse momento aqui. Ai, meu Deus. O quê? O James, ele não aparece no Instagram, cara, de jeito nenhum. E ele, o motivacional que ele tem... Eu não sei qual é o problema. Ele não joga, cara. Alarar o momento. Crítica. Eu chego aqui na frente, sei lá, é mania de perfeccionismo. Ele é perfeccionista. E aí ele sempre espera o momento perfeito. Só tu parar e pensar assim, se eu não fizer agora, eu vou estar deixando de ajudar
Nessa questão, eu até penso, eu falo, bicho, na motivacional, né? Porque Também. eu falo pra galera que quer falar, que quer ser polícia, né? Mas o Paulo falou uma coisa que já quebrou muito isso. Eu realmente só não apareço, mas se for pra aparecer igual eu tô aqui, eu não tenho mais aquele peso. A síndrome dos holofortes, já viu? Às vezes você não faz pensando que todo mundo tá te olhando. Por exemplo, vou dar um exemplo real. Hoje eu tô dentro da Polícia Militar, né? Eu trabalho com policiais militares. A gente tem consultoria para a Polícia Militar. O produto Irmãos Polícia é para os meus colegas da Polícia Militar? Não. Todos já são policiais militares. Todos já são concursados. Todos já trabalham lá. E às vezes, quando você começa, aí o seu meio você fica assim, o que o fulano vai pensar? O que o fulano vai achar? Porra, gente, você tá falando de viatura, de não sei o quê. Pô, pro cara é normal. Às vezes tá 10, 15, 20 anos lá e não vibra tanto, sacou? Pra ele é normal. Mas pro cara igual tu, igual eu era, às vezes tu mostrar a roda da viatura, o cara vibra, pô. Já fica doido. Às vezes uma foto mais direcionada ali pro ciclo dele, fardado, motiva. Aí, às vezes, o que era? Aquela síndrome dos holofortes. Você pensa, cara, todo mundo tá me olhando. Todo mundo tá me olhando. Se eu fizer isso, o nego vai falar aquilo. Se eu agir assim, o nego vai falar isso, tal. Mas aí, quando na realidade é o quê? Irmão, todo mundo tá preocupado com sua vida, filho. O pessoal tá cagando. Tá cagando. Sim. Você acha que tem nego hoje pensando em mim lá? Não, pô. Não Se tiver, tá estranho o negócio tá aí. estranho, né? Se tiver, porque tá querendo um desconto pra um... Pô, tem, caraca. E tá acontecendo muito. Lá no meu batalhão, eu tenho alunos lá, filho de sargento, filho de soldado, que tá estudando pra com a você gente. ver, né? Caraca, às vezes ali a pessoa fala, isso aí é passageiro. Aí tu vê, o cara vem até você e fala, pô, eu também, eu nem entrei direito nos Irmãos Polícia. Tem muito amigo meu pedindo ajuda, pedindo conselho. Não, depois que a gente fez a live, muita gente falou com a gente. Muita gente, às vezes nem mesmo da consultoria assim, militar, né? De polícia, de Mas qualquer coisa, de estudo. Pedindo dica, como que eu faço isso, o que eu faço? E a gente pensando assim, gente, quem sou eu? Cara, eu tenho muito disso. Eu tenho muito disso também. Eu falo, pô, não vou fazer a postagem aqui e tal. Quem sou eu? Tal. Quem sou eu? Tal, não... Mas, cara, tem gente ali que já faz uma diferença. Pô, tem brother meu que eu nem pensava, o cara estudava, que perguntar uma coisa, eu falava, pô, irmão, faz assim. Tipo, uma coisa simples, assim, pra gente que às vezes, é igual você falou, já tá na massa, petrificado, né? Já. E o cara, caraca, meu irmão, apliquei isso aí nos estudos e, meu irmão, muito obrigado, velho. Me dá uma ajuda aqui, você vai pedindo, tu vai ver que a pessoa vai ficando grata ali, vai tendo diferença na vida da pessoa. Fala, caraca, meu irmão. E não sei se isso é bom ou ruim, porque é o que eu falei naquela hora ali. Às vezes as pessoas querem ver o resultado para depois confiar no que você fez. Você, Anderson, não aprendeu esse bizu que você deu pro teu brother aí, depois que saiu o teu nome no Diário Oficial. Tu aplicava ele, sacou? Mas aí, quando você não tinha um resultado, a maioria da galera... Será que funciona? O cara, quem é? Ele passou? Será? Ele não passou ainda? Tal. Mano, mas é uma trajetória. Sim. É igual a própria... Até comentei lá no grupo, né? Daqui a um tempo vai falar, foi fácil, foi rápido. Foi sorte. Foi sorte. O que você tá falando é igual aquela frase. O sucesso, ele é uma coisa que acontece um dia depois de anos de trabalho duro. Exatamente. E é isso. A gente sentiu muito isso depois, porque ninguém sabia que nós estávamos estudando para a prova. Então, depois que todo mundo soube, parecia que a gente, sei lá, que a gente... Foi lá, escrever. Quando a gente ia para os lugares, né, depois da live, que todo mundo soube, todo mundo dando parabéns pra gente. Parabéns. E a gente não tá mais nem com isso na cabeça. E todo mundo... Caraca, é a música do Underdogs lá. Congratulations. Ele foi desse jeito. Malone. A gente ficou até ouvindo muito nesse período. Porque era exatamente o que a gente tava vivendo ali. Que massa, velho. Eu acho foda. E isso, o mais legal, a gente falando disso, fala isso, aparece, a gente dando bizu, a gente fazendo uma postagem, é mudança de vida. As pessoas, elas se inspiram com pessoas, não tem como ser diferente. Quando você vê que uma pessoa ali próxima a você conseguiu alcançar, o seu objetivo até parece que fica mais palpável. É real, é possível. Eu vivi com ela aqui dias e dias, anos, sei lá, meses.
E ela conseguiu alcançar o que eu quero. Porra, se ela conseguiu, ela não é diferente de mim. Sim. Eu conheço a vida da Thaís, pô. Sei o que a Thaís fazia. Eu consigo também. Não fica aquela coisa distanciada. Então é muito foda, assim. É muito massa. Faz muito sentido a gente falar. Lógico, cada um tem uma forma. Não, eu prefiro me reservar. Não quero contar que eu estou estudando. Não, tranquilo. Isso é particular de cada um. Mas eu tô falando de você abrir a boca para despejar bênçãos na terra, porque nós somos instrumentos de bênçãos aqui na terra e que Deus pode usar a gente de várias formas. Sim. Esse podcast pode estar sendo um instrumento de Deus aqui na terra para algumas pessoas que vão ouvir esse podcast, vai estar se motivando, vai estar saindo da sua zona de conforto, vai estar dando o primeiro passo, vai se identificar com o Anderson, com a Thaís, comigo ou com o James. E, cara, a vida é assim, a gente sempre tendo... semeando na vida de outras pessoas e, consequentemente, isso vai refletir na nossa vida. E é exatamente isso. Mais alguma pergunta? Não, basicamente é isso. Eu vou falar agora aí pro casal, acho que os senhores podem deixar algum recado aí, que a Fernanda falou, para quem tá nessa jornada, nesse papiro, a gente que acompanhou ali o começo e hoje estão aí como aprovados. Qual que um recado aí pra galera que tá assistindo vocês? Tá nessa trajetória. Agora é primeiro eu, né? Cara, assim, o que serviu muito pra mim, né? Pô, se eu tivesse desistido, né? Assim, se a vida te dá limões, né? Faça uma limonada. É clichê, mas é motivacional. Mas é real, cara. Eu poderia ter parado em 2018, minha vida ali, entendeu? Ficado com isso amargurado no meu coração, né? Mas eu escolhi seguir em frente e eu não trocaria aquela reprovação por uma aprovação se eu perdesse o que hoje eu tô vivendo, entendeu? Então hoje uma coisa que eu tô vivendo foi que a vida me deu limões e eu consegui fazer uma limonada, entendeu? Então, se você não desistir, seja qual for o seu sonho, você vai conseguir, cara. Com a estratégia, com a disciplina, você vai conseguir. Eu consegui, cara. Quem me conhece, cara, do tempo de escola, de ensino médio, cara, fala, porra, esse moleque conseguiu aí, eu vou virar presidente. Eu consegui. Então, é totalmente possível. Obviamente, com pessoas ao seu lado que vão te obrigar, entre aspas, a ser grandes, né? É aquilo. O meio influencia, né, a pessoa. Cara, se eu ando com gente que quer crescer, se eu ando com gente que tá maior do que eu, obrigatoriamente, ou eu vou me isolar daquele grupo, ou eu vou me tornar, vou modificar, né? Eu vou crescer também. E é isso que eu mudei de cabeça na minha vida há um tempo atrás, entendeu? Falei, pô, vou andar com quem tá maior do que eu, vou andar com quem eu quero alcançar. E isso é uma das coisas que nos Irmãos Polícia, eu também tô aqui hoje, fruto desse pensamento, entendeu? Tô do lado daí, fruto desse pensamento. Falar, caraca, se eu quero realmente fazer a diferença na vida de alguém, das pessoas, eu preciso estar com pessoas maiores que eu, nesse sentido assim, que já estão fazendo a diferença. E eu quero fazer diferença. E isso só mostra que é possível, cara. O sonho ser realizado, entendeu? A disciplina, o trabalho duro, igual a gente fala, o trabalho duro vence o talento, cara. Isso aí é uma frase do Naruto que eu tirei, cara. Sério mesmo. Sim, já tem essa frase. É um filósofo. Não, pô, do Naruto, cara. Mas esse anime deu uma diferenciada na minha vida cabulosa. Porque é isso, cara. É trabalhar duro, entendeu? Só pra complementar, vai ser bem rápido. Eu falo muito isso também. O Paulo, né? O Paulo, mano, pra mim... Eu até tava pensando funcionando tipo Lombardi aqui nesse episódio. Você também, né? Ele não parece não do Paulo. Toda hora, tá? Tipo Lombardi. Eu tava pensando com a Naira, que a Naira é uma outra guerreira aí que trabalha com a gente, enfim. Eu falo, bicho, o dia que a gente estiver em algum lugar assim e vier e perguntar, pô, mas e aí, por que deu isso? Eu falei, mano, eu te garanto, é igual o concurso, pra quem conseguiu a aprovação. Eu falei, o Paulo não tem nada de especial, pô. Ele não é um gênio, assim... Ele não inventou a roda, não inventou nada. A diferença do Paulo é uma palavra, até conversar com a Nária. É ação. O Paulo trabalha e age. É ação, é botar em prática. Ele é obstinado. Bota em prática. Não tem segredo. Tem um segredo, pô? Tem um segredo para passar em concurso? Não. Fala assim, o segredo de passar no concurso. Não é segredo para ninguém. Eu até conversando com a Marília, eu já estava nos finalmente aqui, mas existe um cerne, um centro que você precisa ter ele forte e depois vem os detalhes. O que é o centro de passar no concurso? Sentar e estudar, pô. Ação. É estudar. Você tem que sentar e estudar.
Depois que você começa a estudar, você adiciona os detalhes, que aí a diferença vai estar nos detalhes. Mas não adianta você querer colocar detalhes se você não tá fazendo o principal. Por exemplo, estudar. Tá, beleza, eu tenho meu material, tô sentando e estudando. Porra, agora deixa eu ver se o notebook vai melhorar mesmo. É um detalhe, pô. Vai ser um detalhe no seu estudo. Deixa eu ver se é um abafador. Deixa eu ver se vai ser na sala ou na cozinha onde vai ser melhor. Deixa eu ver esses detalhezinhos. Aí negada fala, não, eu não vou estudar ainda porque meu notebook vai começar semana que vem. A Ju, pô. A Ju, que passou com um filho recém-nascido. A Ju, que é outra aluna também do Irmãos Polícia, que agora também tá do lado de cá. Exatamente. A gente tá recrutando os alunos. Pra você ver, galera. Trabalhar no Irmãos. Exatamente. Cara, mas é isso mesmo. O que você quer falar aí pra galera? Olha, o que eu posso falar? Com a minha experiência não tão grande, mas que eu vejo com isso, eu vejo que por menos que você saiba, você sempre tem alguma coisa para ensinar para outra pessoa. E, enfim, eu também falo muito isso. Só quem não passa em concurso é quem desiste de estudar, quem desiste. Quem chega ali no meio, às vezes a próxima prova era a prova que você ia passar, mas aí você foi lá e desistiu, não tem como você passar. Então, só quem passa em concurso é quem não desiste. E outra coisa que eu gostaria de falar também é essa frase que a Fernanda sempre fala, né? Amanhã você vai ter desejar ter começado hoje. Isso me remete ao quê? A você estar preparado para as oportunidades, porque elas aparecem. Só que se você não está preparado, não adianta nada ter aquela oportunidade. Então, se prepare para as oportunidades. Estude, esteja ali pronto para receber o que é seu, que é para ser seu. É isso. Excelente. Muito bom. E, né, que só para ficar público assim, seja muito bem-vindo, Irmãos Polícia. Muito obrigado. É um prazer ter você. Contrato fechado. E a gente te admira muito. A gente te admira muito como pessoa, seu gás, seu empenho. Você é foda. Sua a gente áurea. admira muito. E é um prazer ter você no Irmãos Polícia. E daqui a pouco a gente recruta outra pessoa. Uma honra. Para somar. Muito bom. Graças a Deus. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado por quem acompanhou até aqui. E até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Valeu, até mais.